conselheiro, pedimos revelação da Tua Palavra nesta manhã, pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Eu sou a porta das ovelhas. João 10, 1 a 10. Chegamos com a graça de Deus no capítulo 10 do Evangelho segundo o apóstolo João. E eu inicio informando que Jesus disse tudo isso que está previsto aqui no capítulo 10, depois, como a igreja se lembra, de uma intensa discussão com os fariseus por conta da cura de um cego de nascença, e a cura foi realizada num sábado. Isso nós estudamos na exposição do capítulo 9, a cura do cego de nascença, aumentando mais ainda o alvoroço ali no povo judeu, sobretudo entre os líderes religiosos judeus, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, os membros do sinédrio. Como eu tenho dito, Jesus tem se revelado plena e claramente às pessoas, mas os que creem ouvem, os que não creem rejeitam e alguns decidem matá-lo. Estamos chegando nesse momento, e daqui para frente, agora o capítulo 10 tem um discurso extenso, capítulo 11 tem mais algumas narrativas e discursos. No capítulo 12 em diante nós vamos estudar aproximadamente uma semana antes do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a igreja percebe que o Cordeiro está indo para o matadouro. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele obedeceu ao Pai plenamente, e Ele foi até o fim, na morte e morte de cruz. Capítulo 10. É nesse contexto que Jesus profere o que está escrito aqui, diante dessa intensa discussão, diante do alvoroço que ali na cidade de Jerusalém aconteceu, como eu disse, por ter havido a cura de um cego de nascença no sábado. Então aqui no capítulo 10, Jesus apresenta um contraste entre Ele como sendo o verdadeiro líder, o verdadeiro pastor das ovelhas, e os fariseus, os escribas, como sendo falsos líderes, que eles estavam contribuindo para a perdição do povo judeu. Eu preciso que você tenha como pano de fundo do capítulo 10 todo, você tenha dois panos de fundo. O primeiro pano de fundo, para você e eu compreendermos o capítulo 10, é o pano de fundo da atividade econômica da Palestina na época, e hoje também é, nem tanto como naquela época do registro de João, ou do ministério de Jesus, especificamente, mas a atividade econômica da Palestina era a criação de ovelhas e cabras por pastores. A Palestina era, e ainda é, uma região do Oriente Médio cuja atividade predominante é a pecuária de animais de pequeno e médio porte, principalmente ovinos, ovelhas e caprinos, cabras. Então havia a presença de duas figuras marcantes na cultura judaica: a figura do pastor e a figura das ovelhas. Muito forte, muito forte. Algo que eles tinham como a principal, quem sabe, atividade econômica, a pecuária de pequenos animais, pequenos e médios animais, sobretudo ovelhas e cabras. Esse é o primeiro pano de fundo. Segundo pano de fundo, e agora o pano de fundo teológico. O pano de fundo teológico do capítulo 10 é a profecia registrada no capítulo 34 de Ezequiel. Capítulo 34 de Ezequiel é a profecia contra os pastores infiéis de Israel. E eu vou destacar alguns versos do capítulo 34, trago a você através da leitura, para você compreender que os judeus naquele momento, quando Jesus profere o discurso do capítulo 10, eles sabiam exatamente do que Jesus estava dizendo, sobretudo se lembrando, se recordando da profecia do profeta Ezequiel do capítulo 34. Capítulo 34, versículo 11 diz assim, de Ezequiel: porque assim diz o Senhor Deus,
Profecia dita pela boca do profeta Ezequiel, palavra do Senhor. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Versículo 15 do capítulo 34. Eu mesmo, quem diz isso? Deus. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. E os dois versos principais ali da profecia do capítulo 34, verso 23 e verso 24, dizem assim, 23, suscitarei para elas, quem? Para as ovelhas de Israel, um pastor. Aqui no capítulo 34, Ezequiel denuncia o mau trabalho dos pastores, dos líderes, tanto reis, quanto alguns profetas falsos, quanto juízes, quanto líderes ali da nação de Israel, que todos esses, como cabeça do povo, como pastores do rebanho de Deus, estavam fazendo um péssimo trabalho. Não estavam levando a sério a incumbência que Deus deu a esses líderes de serem pastores do rebanho. Mas tudo isso, óbvio, estava dentro da soberania de Deus, que ele diz aqui, então, eu suscitarei para elas, para as ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. 24. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Os judeus sempre entenderam esta profecia como uma referência ao Messias. Essa profecia era lida, essa profecia era estudada, essa profecia era explicada como referência ao Messias, ao supremo pastor que seria enviado por Yahvé para pastorear a nação de Israel, para cuidar das ovelhas de Israel. Eles entendiam isso. O pastor, no singular, pastor enviado por Deus, da descendência de Davi, quando Deus diz aqui, suscitarei para elas o meu servo Davi, aqui é através da descendência de Davi, da tribo de Judá, que viria o Messias, o pastor que cuidaria das ovelhas de Israel, do povo de Deus, que haveria de pastorear a nação de Israel, suprir, conduzir o povo de Deus com a verdade, salvar o povo de Deus dos inimigos, proteger das investidas dos predadores. Por isso aqui no capítulo 10, a quem pudesse ouvir este discurso, Jesus, ele se identifica e ele se apresenta como sendo a porta das ovelhas, como nós vamos ver hoje, e também ele se revela como o pastor mencionado na profecia. Eu sou o bom pastor, nós vamos ver o quarto eu sou, se Deus permitir, na próxima pregação, o verdadeiro e bom pastor, o supremo pastor das ovelhas. Portanto, para entender aqui bem o capítulo 10, você precisa ter em mente esses dois panos de fundo: a atividade econômica na região da Palestina, que era a pecuária de pequenos animais, ovelhas, cabras principalmente, e a profecia de Ezequiel 34, o pano de fundo teológico. E com tudo isso, Jesus ele denuncia os líderes religiosos judeus, equiparando esses líderes a falsos profetas, a falsos pastores, a mercenários, a ladrões, porque eles estavam, por serem ladrões, por serem salteadores, por serem mercenários, eles estavam distorcendo, eles estavam transformando a lei de Deus no caminho da salvação. Mas fazendo isso, eles estavam contribuindo para a perdição do próprio povo, porque a salvação não vem por meio do cumprimento de leis e de ritos. A salvação, como se fosse por méritos humanos, não encaminhava as ovelhas de Israel para a verdadeira salvação, mas pelo contrário, esses líderes fazendo isso, fazendo com que o povo cumprisse regras, leis, ordenanças, fossem dedicados por mérito próprio à prática da lei de Moisés, não estava fazendo com que eles fossem salvos, mas eles estavam contribuindo para a perdição do povo de Israel. E Jesus está denunciando: vocês são ladrões, vocês são salteadores, vocês não entram pela porta, vocês estão fazendo o povo se desencaminhar, sair do caminho, no sentido de contribuir para a perdição daqueles descrentes. É muito sério isso. E Jesus, para iniciar o discurso do capítulo 10, ele conta aos seus ouvintes uma parábola, e
utilizando-se do conteúdo da parábola, ele vai anunciar os dois eu sou, na sequência que nós estamos estudando. Agora nós vamos estudar o terceiro eu sou, registrado aqui pelo apóstolo João, do versículo 1 até o versículo 10, eu sou a porta das ovelhas. E no próximo sermão, se o Senhor permitir, nós estudaremos eu sou o bom pastor, do versículo 11 até o final do capítulo. Vamos então compreender a parábola, que servirá de base para o entendimento de todo o discurso do capítulo 10. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 6, do capítulo 10 de João agora, o texto que nós vamos expor. João 10, de 1 a 6, diz assim a Escritura Sagrada: em verdade vos digo, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo após encontrar aquele agora ex-cego que tinha sido expulso do templo, da sinagoga, vocês se lembram? Jesus foi ao encontro dele, consolou aquele irmão, e agora ele se vira para a multidão e principalmente direcionando o seu discurso aos líderes religiosos, falsos pastores, ele diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 6, Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Uma parábola é uma história fictícia ou real, contada por alguém para fazer uma comparação com uma realidade, com algo da vida real, fazer uma comparação. E Jesus, em seu ministério, ele era mestre em proferir parábolas. Ele usa muito desse recurso, do anúncio de parábolas, para ilustrar uma realidade espiritual. E esta parábola ela é baseada na figura do pastor e das ovelhas. Presta atenção, as ovelhas na Palestina, sobretudo naquela época, elas eram guardadas à noite em um grande curral, que aqui é chamado de aprisco. É um grande cercado para confinar, para guardar os animais, para proteção, lógico, dos predadores, contra os predadores, para proteção no mau tempo. Os animais ficavam confinados e eles todos ficavam arrebanhados dentro daquele grande curral, daquele grande aprisco, daquele grande cercado, e também para proteger contra os ladrões e salteadores. E tem algo aqui que eu preciso dizer para você e que é crucial para que você compreenda o discurso de Jesus. Era possível que no mesmo curral, no mesmo aprisco, nesse mesmo cercado gigante, fossem guardados mais de um rebanho. Dentro do curral, dentro do aprisco, desse grande aprisco, vários rebanhos eram guardados, eram confinados ali. Por exemplo, tinha um pastor, e ele tinha as suas 30, 40 ovelhas. Ele então guardava essas suas 40 ovelhas dentro do aprisco, e ele tinha um jeito peculiar, um jeito próprio de chamar e de cuidar das suas ovelhas. Um dia desse eu estava conversando com o Marcos, e o Marcos disse: é verdade, um parente dele chamava uma vaca pelo nome, e de repente ela levantava a cabeça e vinha perto dele. Aqui na realidade da pecuária da Palestina, e nesse contexto da parábola que Jesus está contando, o pastor de determinado rebanho tinha um jeito peculiar de cuidar, de chamar as suas próprias ovelhas, e as ovelhas ouviam a voz do seu pastor. De alguma maneira, que quem sabe estudando zoologia a gente pode entender, mas os animais compreendem exatamente a maneira daquele dono, daquele pastor chamar as suas ovelhas.
Outro pastor, com as suas 60 ovelhas, levava o seu rebanho para serem guardadas ali no aprisco. Outro pastor, com suas 90 ovelhas, levava o seu rebanho para serem guardadas ali, naquele grande aprisco, naquele grande curral. Vários rebanhos, cada um com seus respectivos pastores. No dia seguinte, um dos pastores chegava até o porteiro, porque tinha uma porta para entrar no aprisco. O porteiro abre a porta do aprisco e o pastor chama as suas 40 ovelhas de um jeito peculiar, do jeito próprio de chamá-las, e as suas 40 ovelhas vão em direção a ele e saem pela porta, acompanhando o seu pastor, ouvindo a voz do pastor. Vem, ele, pelo seu rebanho, ele chama e as ovelhas vêm até ele. E eles não vão. As outras ovelhas não seguem a voz daquele primeiro pastor que chamou as suas 40. Elas ficam quietinhas lá. Quando chega o dono daquele outro rebanho, ele chega para o porteiro abre a porta para ele. Então ele chama as suas 60 ovelhas, as suas ovelhas vêm até ele para ir pastar, para passar o dia, para beberem água fora, para pastarem. E o outro pastor também, aquele terceiro que tem 90 ovelhas, chama as suas 90 ovelhas e elas vêm até ele. Esta é uma prática crucial para o entendimento desta parábola. Nesta parábola, as figuras representativas são as seguintes: o aprisco, o curral, esse grande cercado, é a nação de Israel. A nação de Israel, no sentido de serem os judeus descendentes ou sementes de Abraão, para quem Deus endereçou as promessas. Esse grande curral, Jesus está dizendo, esse aprisco, Jesus está dizendo para a sua audiência naquele momento, sobretudo para os líderes religiosos, dizendo que o aprisco é a nação de Israel, os judeus descendentes, o povo da aliança através de Abraão, a descendência abraâmica. Ovelhas nesta parábola são crentes e descrentes. Aqui não é ovelhas e bodes, como você vê em outras passagens nos evangelhos. Aqui ovelhas são como pessoas, crentes e descrentes, sendo judeus, deste aprisco que Jesus está se referindo, ou gentios. Ovelhas, nesse contexto do ensino de Jesus, ovelhas são pessoas, sendo judeus, crentes ou descrentes, ou gentios, crentes ou descrentes. Por que eu estou dizendo gentios? Porque Jesus vai dizer que nesse aprisco aqui são os judeus, aqui, que ele está dizendo na parábola, mas há outro aprisco, versículo 16, há outro aprisco, há outro curral grande, onde tem outras ovelhas, que Jesus também buscaria as suas ovelhas de outro aprisco. Aqui Jesus está se referindo, no versículo 16, a outro aprisco, ou seja, aos gentios. Quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus, descendência de Abraão, linhagem abraâmica. Você tem sobrenome Mohamed? Então você é gentio. Você não tem sobrenome Mustafa? Então você é gentio. Entenderam a diferença? Gentil, todos os povos que não são judeus. Ladrões e salteadores. Ladrões e salteadores são líderes religiosos judeus na época de Jesus, sobre os quais ele inicia esta parábola dizendo o seguinte, versículo 1, então: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele que não entra pela porta, mas pula a cerca, sobe pela cerca, usa meio fraudulento para entrar no meio do rebanho. Esse é ladrão e salteador. Os líderes religiosos judeus são tidos como ladrões e salteadores, porque eles são falsos pastores. Eles não entram pela porta, mas eles pulam a cerca, eles promovem confusão no grande aprisco da nação de Israel.
Jesus ele denuncia esses falsos pastores, os fariseus, os líderes religiosos, porque eles ensinavam mentira, eles ensinavam o erro ao povo, eles exploravam a fé dos judeus e com isso eles estavam contribuindo para a perdição e a condenação das pessoas que não eram crentes e que não creram em Jesus Cristo. Eles estavam contribuindo, empurrando mais ainda as pessoas para o abismo, para a perdição. E ai daqueles, ou daquele que contribui para a perdição, ou contribui para que uma pessoa se perca mais ainda na perdição dos seus pecados. Isso no Evangelho, nos outros evangelhos sinóticos, Jesus nos ensina. Jesus, pelo contrário, é o pastor que entra pela porta. Ele não usa meios fraudulentos ou enganosos, ele fala a verdade, ele é a verdade, e ele entra pela porta do aprisco. Versículo 2, ele diz: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou o pastor estabelecido por Deus para arrebanhar, para conduzir, para guiar, para proteger, para salvar as ovelhas de meu Pai que estão neste aprisco. Qual aprisco? A nação de Israel. Porteiro aqui, alguns dizem que é o Espírito Santo, outros dizem que são anjos, o que abre a porta para o pastor. Outros dizem que são os diáconos ou o casal recepcionista da igreja, mas o pastor Augusto Nicodemos, ele ensina que não há significação específica aqui para a figura do pastor, e ele ensina que, abre aspas, nem todos os detalhes de uma parábola têm significação espiritual. Então, não dá para encaixar, por exemplo, o porteiro como o Espírito Santo, porque Jesus vai dizer que ele é a porta, o Espírito Santo abre Jesus? Não dá. O porteiro é o porteiro, tá? Então, como verdadeiro pastor, Jesus veio para chamar as suas ovelhas, dentre as ovelhas judias, dentre as pessoas da nação de Israel que eram suas ovelhas. E tem um detalhe então que eu preciso dizer para você: nem todo judeu fazia parte do rebanho de Jesus, porque ele veio chamar as suas ovelhas de dentro da nação de Israel, dentro desse aprisco, mas nem todos ouviram, nem todos os judeus, tanto que Jesus proclamava a verdade, alguns criam, judeus, outros não criam. A nação de Israel, que é o grande aprisco, aqui no versículo 3, olha só, versículo 3, ele chama pelo nome, Jesus, na nação de Israel, chama as suas ovelhas, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Ou seja, se são suas próprias ovelhas, aquelas que vêm a ele, existem as demais. Existem outras ovelhas dentro do aprisco de Israel, outras pessoas que não creram nele. E ele complementa aqui no versículo 4, versículo 5, olha só: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ou seja, naquele aprisco, na nação de Israel, tinha ovelha que não pertencia a Jesus. Ele vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E aqui Jesus está dizendo, fazendo referência também ao homem ex-cego, que depois de ter os seus olhos abertos e crer em Jesus Cristo, ele foi interrogado insistentemente pelos líderes religiosos, pelas outras pessoas, mas ele passou a ser convicto daquilo que ele creu. As pessoas começaram a atacá-lo de várias maneiras, mas ele falou: não, ele me curou. Eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Ele creu. E no final, Jesus, encontrando ele adorou a Jesus Cristo. Então ele não ouviu a voz de mais ninguém, não seguiu o estranho.
O que Jesus está ensinando aqui nesta parte da parábola é o que nós chamamos de o remanescente fiel, o Israel espiritual. E é o seguinte: embora Deus tenha feito a sua aliança com Abraão, sua descendência, isto não significava que toda a descendência consanguínea de Abraão, todos os judeus eram povo de Deus no sentido espiritual. Nem todo judeu é filho de Deus, nem todo de Israel é israelita verdadeiro. Isso o apóstolo Paulo ele ensina muito bem no capítulo 9 da carta escrita aos Romanos. Não é porque que é descendência de Abraão, então faz parte do Israel espiritual de Deus. Dentro da nação de Israel, do Antigo Testamento, havia o que a teologia chama então como o verdadeiro Israel, ou o remanescente fiel. São aqueles judeus que de fato criam em Deus, eram tementes a Deus e esperavam o Messias. Os outros, os descrentes, ainda que judeus, ainda que por sangue, eram descendência de Abraão, muitos e muitos outros judeus não creram nas promessas de Deus, se desviaram, viraram as costas para Deus, foram infiéis, não eram crentes verdadeiros. Então é isso que Jesus está mostrando aqui, sobre as ovelhas do grande aprisco da nação de Israel, que ele foi buscar. E mais, além dos verdadeiros crentes dentro da nação de Israel, há os verdadeiros crentes que não são judeus, são os chamados gentios, como eu disse agora há pouco, você e eu, que cremos, mas nós fazemos parte de um outro aprisco. Versículo 16, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, ou seja, da nação de Israel, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, que nós estudaremos no próximo sermão. Entenderam a diferença desse aprisco que Jesus está se referindo nesta hora, dizendo para os judeus? E no versículo 16 ele diz: há outro aprisco, ou seja, há outras pessoas fora da nação de Israel que crerão em mim. Eu vou buscar também essas ovelhas de outro aprisco, não são judeus que vão crer em mim. Obrigado, Senhor, por isso. O Senhor nos alcançou. A salvação não ficou restrita à nação de Israel. Nós somos salvos, não porque nós somos descendência semita ou abraâmica, mas porque o Senhor nos escolheu. E Jesus foi buscar você e a mim, que somos ovelhas do outro aprisco. Louvado seja Deus, e agradecemos a Ele por isso. Por misericórdia, Ele alcançou pessoas fora da nação de Israel, do povo da aliança dele. Versículo 6, qual foi a reação dos judeus? Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus então aqui ele passa, no versículo 7 até o 9, ele passa a explicar o significado da parábola, e nessa primeira parte nós veremos sobre o tema do sermão de hoje: eu sou a porta das ovelhas. Versículo 7 então, Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Agora ele vai começar a detalhar as partes da parábola. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. O eu sou, eles sabiam muito bem qual era a referência. Quem falava, ou quem falou eu sou? Deus. Se Jesus estava ali perante eles dizendo eu sou, e eu já disse isso nos dois anteriores, quando Jesus falava eu sou, os ouvintes judeus se lembravam na hora da palavra do Yahvé, do grande eu sou. E aí eles falavam, mas você está se comparando a Deus. E Jesus diz, eu sou. E agora ele adjetiva, a porta das ovelhas. Aqui Jesus anuncia que ele, o Messias, o Filho do Homem, o Deus encarnado, ele é o único acesso a Deus e o seu reino. A porta. Jesus é o único através de quem é possível ter acesso a Deus. O único. E entrar aqui significa crer. Entrar pela porta é crer em Jesus Cristo.
o único caminho para Deus, o único mediador entre Deus e os homens, o único que garante salvação a quem Ele quer, o único que pode nos levar diante de Deus, ou para a presença de Deus como sumo e perfeito sacerdote, o único, a porta. Usando esta parábola aqui do aprisco e das ovelhas, Jesus está dizendo que Ele é a porta, é a única porta para entrar no aprisco de Deus e receber todos os cuidados e a proteção do Supremo Pastor. Com isso, Jesus ele deixa bem claro para os líderes religiosos e os demais ouvintes, e para nós nesta manhã, que para entrar no aprisco de Deus, não depende, por exemplo, de ser descendente de Abraão. Não é por etnia, não é por ser filho de pastor, não é por descendência que alguém entra para o aprisco de Deus, ou para o reino de Deus. Não é por etnia, não é por guardar a lei de Moisés. E Jesus está denunciando isso, porque os líderes religiosos jogavam fardo sobre o povo. Vocês têm que praticar a lei e os adendos, né? Lembram da Mishnah? Vocês têm que praticar a lei e tudo aquilo que nós, líderes religiosos, interpretamos da lei. Tinha o povo na mão deles, mas eles mesmos não carregavam nem com o dedo o fardo que eles jogavam nas costas do povo, para o povo praticar para ser salvo. Mas não, Jesus está dizendo: eu sou a porta, eu sou o caminho para Deus. Não depende de praticar normas, regras, guardar a lei, tradições humanas, nada de merecimento ou moralidade impecável que Deus seja obrigado e deva dar salvação a alguém. Não, é unicamente através de Jesus. Não é por denominação, eu sou de denominação A, denominação B, não é isso que vai fazer uma pessoa ser crente, ser salva. Não, é crer em Jesus Cristo, é ser cristão, crente em Jesus Cristo, a porta. Sendo Ele a porta, Jesus exclui tudo mais que aparente, ou quem sabe tente garantir a salvação ao ser humano perdido. Só em Jesus há salvação. E em contraste, Ele que é a porta, Jesus diz no versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aqui ele faz referência aos falsos messias que vieram antes de Jesus, tantos falsos messias que se apresentaram lá na Palestina, tanto na Judéia quanto em Samaria, ou na Galileia, se apresentando como messias, mas eram falsos. Também Jesus denuncia que os líderes religiosos, ladrões, salteadores, que contribuíam para desviar ainda mais muitas pessoas do caminho da verdade, através de mentira, através de falso ensino. Aí Jesus continua, no 8, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Louvado seja Deus. Quem é ovelha? E aqui ovelha, ovelha verdadeira e ovelha falsa, crente ou descrente. Quem é crente, dá ouvido à voz de Jesus. Por quê? Porque Jesus é que chama. A voz atraente do Supremo Pastor é que conduz a ovelha a segui-lo. Louvado seja Deus. Se você é a ovelha de Jesus, você não dá ouvidos a outros ensinos fora do ensino do seu Supremo Pastor, porque Ele é que conduz você a segui-lo. Não porque existe algo especial nas ovelhas escolhidas de Jesus, não, mas é por causa do poder do pastor que conduz pela força da sua voz, do seu chamado, a todos nós, ovelhas verdadeiras, até Ele. Se não fosse por Ele, nós iríamos desviar do caminho. Não é pela ovelha, é pelo pastor, a voz do pastor, o chamado do pastor, a comunhão atraente, poderosa do pastor para com suas ovelhas verdadeiras. Quem é ovelha é o eleito. Quem é ovelha? É o eleito, escolhido por Deus antes da fundação do mundo, lá nos tempos eternos. Ele não se desvia, ele não se perde definitivamente. Quem é eleito, quem é salvo, jamais deixa de ser salvo. Quem é filho. Se é ovelha verdadeira, sabe por quê? Porque entrou pela porta, e quem entra pela porta não tem como voltar mais.
a porta da salvação, que é Jesus. Jesus repete no versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim. Qual que é a consequência de entrar pela porta? De entrar por Jesus? Será salvo. E se passou pela porta da salvação, que é Jesus, não tem como ir para lá, a ovelha corre para lá, fui salvo, agora corre para cá, deixei de ser salvo, agora vou passar pela porta de novo, agora vou ser salvo de novo. Não, passou pela porta, foi selado pelo Espírito Santo, já é salvo, acabou, não volta mais, aleluia, não se perde mais a salvação, passou pela porta, é salvo. Louvado seja Deus, pelo poder da porta, que é Jesus. Não pela força da ovelha, não pelo entusiasmo da ovelha, não pela motivação da ovelha. Não, nada é da ovelha. Aliás, a ovelha aqui é uma comparação depreciativa a nós, viu? A ovelha é um animal muito bobinho, não tem proteção própria nenhuma, é vulnerável, é cega, quase cega, ela é míope. Eu sou uma ovelha mesmo. É míope, não tem proteção. Nada, a ovelha não consegue se garantir no rebanho, a não ser pela condução do pastor, do Supremo Pastor. Vamos lá, versículo 9 então, será salvo. Aí Jesus continua: entrará e sairá e achará pastagem. O que é isso? Pós-salvação. Sair do aprisco é comer, beber, ter comunhão com o pastor, deleite, desfrutar das bênçãos que o pastor garante ao rebanho, pastos verdejantes, águas fresquinhas, estar seguro pela presença do pastor. Entrará. O que é entrar? Por que as ovelhas eram guardadas no aprisco? Para segurança. Entrará e sairá para achar pastagem, volta para proteção, segurança. Ei, você é ovelha do pastor, passou pela porta, ok? Você é sempre guardado no aprisco. Você está no reino de Deus. Você é filho. O pastor te guarda todos os momentos. Ele não te deixa, ovelha, Ele não te deixa, Ele cuida de você, Ele supre você, e Ele te dá plena proteção, ainda que a gente perca os nossos membros nesta vida física, temporal e passageira, mas nós já temos o nosso lugar guardado, porque Ele diz no capítulo 12, eu vou para o Pai e vou preparar morada para vocês. Jesus foi e já reservou o nosso lugar na eternidade, nós, ovelhas do seu pastoreio. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Alguns interpretam esse versículo como fazendo referência ao demônio, a Satanás, mas não, a grande maioria dos comentaristas deste versículo que eu li de cunho reformado dizem que aqui Jesus denuncia os falsos líderes religiosos, eles qualificando esses líderes como ladrões que roubam, ladrões que matam, ladrões que destroem espiritualmente uma alma. Na verdade, assim, não que Jesus está dizendo que aqueles líderes religiosos estavam fazendo com que uma ovelha salva perdesse a salvação e fosse para a perdição, mas não, aquela ovelha que não é salva, a descrente, a perdida, esses líderes contribuíam, faziam com que ela caminhasse ou corresse mais ainda no caminho da perdição. E ai daqueles que contribuem para a perdição de uma alma. Jesus está denunciando: o juízo de vocês vai ser severíssimo contra os líderes, contra os falsos líderes que estavam contribuindo para a perdição, roubando, matando, destruindo pessoas. É isso que Jesus está dizendo aqui. Tudo porque o erro mata. O erro não é algo com que a gente pode brincar, irmão, irmã. O erro não podemos relevar. O erro é grave. Sabe por quê? Porque não é nós termos fé que nos salva. É termos fé
na verdade que é Jesus, e isso salva. Tem muita gente que tem fé, mas fé é baseada no erro, fé é baseada no engano. Pessoas que têm fé, ou seja, acreditam e depositam a sua confiança numa mentira, e essa pessoa vai para o inferno, ainda que ela seja sincera. Porque tem muita gente sincera, mas sinceramente errada. Caminhando para o inferno, achando que está seguro naquilo que ela crê, mas ela crê, quem sabe, numa idolatria, mas ela crê no erro, ela crê em heresia, ela crê em engano, e se crê no engano não é salvo, só é salvo aquele que crê na verdade, que é Jesus. Jesus é o único caminho, em Jesus não há erro. A fé é fé em Jesus. O que salva é a fé na verdade, é a fé em Jesus. Por isso que o conhecimento correto das verdades, dos princípios de Deus importam, e importam muito. Teologia correta importa, e importa muito, é questão de vida ou morte, meus irmãos, é muito sério. A verdade é crucial. Tem muita gente que está vivendo sinceramente, está se devotando à causa errada. O apóstolo Paulo, por exemplo, antes da salvação, Saulo devotamente achava que estava fazendo um favor para Deus, matando cristãos. E ele era sincero, e muito sincero. Judeus dos judeus, ele era fariseu, ele era rigorosíssimo na lei, ele se gabava disso, e levava muito a sério isso, mas se continuasse daquele jeito, ele iria para o inferno, achando que estava fazendo bem para Deus, fazendo um favor para Deus, fazendo o correto diante de Deus, mas ele estava enganado, sinceramente errado. Até que um dia ele passou pela porta, aleluia, aleluia, e se transformou numa verdadeira ovelha. E que ovelha, né? Pelo nosso amado irmão apóstolo Paulo, que nos ensinou e nos ensina tanto através do Espírito Santo. Jesus termina então o versículo 10 dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia, que versículo maravilhoso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É vida plena em Jesus, é vida satisfeita em Jesus, é vida que passa a ter sentido em Jesus. Isso independentemente de boa saúde. Eu vim para que vocês tenham vida, ainda que vocês padeçam sofrimento, mas vocês vão ter vida em abundância. Ainda que vocês tenham uma saúde incurável, uma doença incurável, uma saúde debilitada, mas não é isso que vai fazer vocês perderem a salvação ou deixarem de serem minhas ovelhas. Eu cuido de vocês, eu estou com vocês no sofrimento, mas isso é passageiro. Eu conduzo vocês, minhas ovelhas que estão padecendo tanto, para o aprisco eterno. Lá vocês vão desfrutar plenamente da vida que eu já dei em abundância. É a vida eterna. Louvado seja Deus. Ainda que uma ovelha tenha uma perna decepada, ainda que uma ovelha se machuque no caminho, mas o pastor está cuidando dela, para que ela seja, então, se regozije lá na glória, desfrutando da vida abundante e plena que a porta garantiu a você e a mim, a vida eterna. Não aguardemos elogios, não aguardemos consideração das pessoas, não aguardemos favor das pessoas para nós desfrutarmos de vida plena e abundante aqui, não. Nós vamos ser malhados, vão falar mal de nós, por nós sermos ovelhas, por termos passado pela porta, não tem problema. Feche os ouvidos para esse tipo de palavras que vão te jogar para baixo, mas olhe para o seu Supremo Pastor, viva para Ele, dependa dEle, Ele tem cuidado de você, não importa o que estão falando de você como crente, como verdadeira ovelha, meu irmão, minha irmã, continue dependendo, vivendo, amando o pastor, porque essas pessoas, quem sabe, estão perdidas e vão continuar perdidas e vão para o inferno, e você vai desfrutar da vida plena e abundante que você tem em Cristo Jesus. Você já tem em Cristo Jesus. Essa é a esperança
que nos motiva a continuar. Somos peregrinos e forasteiros nesta terra, mas a nossa pátria é celestial. O reino de Deus é o nosso lugar para nós desfrutarmos aqui e muito mais lá do reino do nosso Deus. Aqui eu então vou trazer algumas aplicações para caminhar para a conclusão. Confiante então no que o próprio Jesus Cristo afirmou, nós podemos crer que Ele, Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a única passagem, Ele é a única segurança, Ele é a única entrada para a salvação. Para uma alma perdida, querida igreja, não há salvação senão em Jesus Cristo. Ele não é qualquer porta, ou Ele não é uma das portas, Ele é a porta. E que porta! O caminho poderoso, a porta poderosa. Tudo que diz respeito ao reino de Deus Pai afunila e se centraliza no Filho eterno do Pai. Tudo. Por isso que ele diz: eu sou a porta. Tudo é pelo Filho. O caminho é Filho. Para nós sermos adoradores do Pai, nós temos que adorar o Filho. Porque no capítulo 10 ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Maravilhoso. Agora preste atenção, essa porta, ao contrário do que muitos pensam, não está aberta a todos. Jesus afirmou não apenas ser a porta, mas Ele é a porta das ovelhas. E das ovelhas que são dele. Outras ovelhas não passam a reboque, ou escondido, ou na sombra das ovelhas de Jesus. Não passam. Para algumas pessoas, ou para tantas pessoas, não passam pela porta. Não há passagem pela porta. Mas quem são as ovelhas? São todos? Não, não são todos. Segundo as Escrituras, as ovelhas são também os que creem, os eleitos, os escolhidos antes da fundação do mundo, os santos e amados do Pai. São todos aqueles que creem por meio da graça somente, pela fé somente, em Cristo Jesus somente, que lançaram a sua confiança nos méritos eficazes, suficientes de Cristo somente, para a glória de Jesus somente. Aleluia. Oh, igreja, essas ovelhas que estavam mortas espiritualmente, você e eu que cremos, somos uma delas. São chamadas para a vida, são arrancadas das trevas para a gloriosa luz do Senhor. Elas entram pela porta maravilhosa da salvação através de Jesus Cristo, seu sacrifício na cruz. Elas encontram plenitude e alegria, elas encontram paz que excede todo o entendimento, elas encontram satisfação e vida eterna em Jesus Cristo. Você que é ovelha, que é escolhido antes da fundação do mundo, você tem tudo isso já em Cristo Jesus. Desfrute, meu irmão. Muitas vezes nós estamos pedindo esmola com uma botija, de ouro. E muito mais do que essa analogia simplória que eu dei a vocês, é muito mais. Nós já temos muito. Nós temos tudo do que uma pessoa precisa. Jesus, se você crê nele como seu Senhor e Salvador. Agora, o Salmo 23 faz mais sentido para você? Depois do que nós estudamos, ou ouvindo tudo isso que eu disse até aqui? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sou ovelha do pastor, passei pela porta, então eu já tenho tudo nele. Esse é o sentido do Salmo 23, a salvação que só há em Jesus Cristo. Aleluia.
Não é que nós vamos ter o que nós quisermos aqui nessa terra, o que nós precisarmos aqui nessa terra. Muitas vezes, às vezes nem o que precisamos muito, às vezes Deus vai nos dar, sabia? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mas o que o Salmo 23 diz é que nós já temos tudo. O que nos faltava? Cristo. E Ele já nos deu. Aleluia. Somos ovelhas do pastor. Eu concluo então dizendo para você, você que já experimentou o momento de entrar pela porta que é Jesus, onde você teve aquela experiência do novo nascimento, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, a experiência da conversão a Cristo, você já experimentou isso? Amém? Você que sim, ok. Não existem boas obras, não existem boas ações como chaves que fizeram a porta se abrir para você, e então você atravessou a porta para a salvação, que é Jesus. Você então entrou no reino de Deus através das bagagens virtuosas, dos seus méritos e das suas qualidades pessoais. Não, nada faz com que você e eu entremos pela porta, ou que fez com que nós entremos pela porta, a não ser o favor imerecido do dono do aprisco, em chamar, em conduzir você a passar pela porta. Deus introduziu você no reino dele, através da porta que é o seu Filho, em seu reino glorioso. Nada da nossa parte fez com que nós entrássemos pela porta, nada, foi o favor imerecido de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus nos ama muito. Não existia razão alguma em nós para o Senhor nos escolher. Não há mérito algum da nossa parte, ovelha verdadeira, para nós termos passado pela porta. É graça, imerecida graça. Porém, depois de nós termos passado pela porta da salvação, como têm sido as suas obras? Como têm sido as suas ações agora, já dentro do aprisco das ovelhas? Agora você está do lado de cada porta, agora você está dentro do aprisco, agora você está no reino de Deus. Como você tem vivido como súdito desse rei, ou utilizando a parábola, o contexto do capítulo 10, como ovelha verdadeira do pastor? Como você tem vivido? Passou pela porta. E aí? Presta bem atenção, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve nesta manhã e na gravação também. Quem passou pela porta, que é Jesus, jamais é a mesma pessoa. Jamais. É uma nova criatura. Se foi salvo, foi salvo. Quando passamos pela porta, ocorre uma real experiência de santificação nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo deixou isso bem claro quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós. No versículo 9 e 10 ele relata ali algumas categorias de pecados, e ele chega no versículo 11 do capítulo 6 de 1 Coríntios, tais fostes alguns de vós, ou seja, praticaram essas atrocidades pecaminosas, fostes, no passado, fostes alguns de vós. Mas, depois de passarem pela porta, depois de passarem por Jesus, após a salvação, Paulo continua no versículo 11, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, repito, obras, boas práticas não têm participação nenhuma na hora de passar pela porta, porém ao longo do caminho, após passagem pela porta, após salvação que há em Cristo Jesus, ao desfrutarmos agora da comunhão belíssima com o Supremo Pastor das ovelhas, as nossas atitudes devem ser outras. Elas devem ser, quem sabe, radicalmente diferentes daquelas antes da porta. Por quê?
porque após passar pela porta, ou no momento de passar pela porta, não vou conseguir aqui delimitar o momento exato, foi aqui, foi ali, mas passando pela porta, sabe quem foi para dentro de você? O Espírito Santo de Deus fez morada em você, e Ele é poderoso para transformar o mais duro coração. Fez isso para nós passarmos pela porta, nos deu vida, e vida em abundância, vida plena, nova criatura em Cristo Jesus. Então, se é novo, devemos viver o novo, devemos ter novas práticas, novas atitudes, como verdadeiras ovelhas, nas nossas vontades, nos nossos desejos, nas nossas falas, nas nossas ações, que são transformadas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, não pela nossa força, não por força de vontade. Eu vou parar de falar palavrão, eu vou parar de falar palavrão, ô boca, não adianta, não adianta. Você tem que se render ao Espírito, fala, toma conta da minha vida, Espírito Santo de Deus, por favor, por mim mesmo eu não consigo, mas mude o meu pensamento pornográfico. Oh Senhor, Espírito Santo que habita dentro de mim, por favor, eu sou tão agressivo, me segura, Espírito Santo, mais poderoso é o Senhor do que eu. Me transforme, Senhor, Espírito Santo que habita dentro de mim, porque eu sou salvo, eu creio na minha salvação, eu creio que eu sou uma nova criatura, eu creio que eu passei pela porta, Jesus me deu a salvação. Então, Espírito Santo, mude o meu coração. E sabe o que Ele faz? Ele muda. Ele não prega peça para você e para mim, não. Ele não está brincando de experiência com a gente. Não, o Espírito Santo é poderoso, é fiel. Ele faz o que tem que fazer, mudar a nossa maneira de viver, nos transformando até sermos perfeitos como o Filho, como Jesus Cristo, para chegarmos lá na glória, né? E para encerrar, você que me ouve neste momento e ainda não passou pela porta da salvação, que é Jesus Cristo, diante da palavra então proferida pelo poder do Espírito Santo nesta manhã, a palavra, o Evangelho é poderoso para salvar quem Ele quiser, quem o Senhor Jesus quiser, chamar quem Ele quiser para passar pela porta. Eu digo a você, creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador nesta manhã. Creia, entregue sua vida a Ele, pois Ele é o único que pode lhe dar vida plena, abundante, regozijante, satisfeita, alegre, segura, tudo mais do que você possa desfrutar em Cristo Jesus. Creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você que ainda não crê nele. Oremos. Senhor Jesus, ajuda-nos a te amar mais. No teu nome, amém.